Boa noite, pessoal. Voltamos aqui, segunda parte da live com Pedro Lacasse, da Gear Chips, da Deuter, Seat Summit, Camelback. Bom, vamos esperar o pessoal voltar aqui, esperar o Pedro voltar e a gente continua a live aqui. Fala, galera. Tô esperando o pessoal voltar, tô esperando o Pedro voltar. Pessoal, enquanto o Pedro entra, gostaria de pedir para vocês, ficar apertando o coraçãozinho aqui do lado, que esse coraçãozinho vai notificar os seus contatos sobre a live, beleza? E aqui também vocês podem apertar esse aviãozinho aqui, essa cartinha para convidar amigos. Pedro, bem-vindo. Ó, o Bruno Negreiros aí, ó, que te ligou para fazer a entrevista. Tá aí. E aí, Bruno, beleza? Beleza, pode continuar então, Pedro. Bom, então, recapitulando, quando a gente fala de mochila, então, agora que a gente tem um tempinho a mais, deixa eu dar uma introdução um pouco maior no tema. Quando a gente fala de mochila feminina, falando especificamente de Deuter, mas as outras marcas acabam acompanhando de alguma forma, a gente está falando de 5 pontos de diferença ou de, enfim, projeto diferente nessas mochilas. O primeiro ponto deles é em relação a... Na verdade, são 2 pontos em relação à barrigueira. Primeiro é o comprimento da barrigueira. Numa mochila feminina, ela acaba sendo um pouco mais curta. E isso a gente vê muito mais numa mochila cargueira, né? Ou uma semicargueira e cargueira. Nas mochilas já está que menos um pouco. Mas na mochila cargueira, principalmente, você vai ter uma barrigueira mais curta um pouco. Porque, de uma forma geral, as mulheres vão ser um pouco menores do que os homens. Então, você tem uma barrigueira muito comprida e ela se junta na ponta, você não tem a transferência de carga, ela fica solta no seu corpo. Então, esse é o primeiro ajuste em relação à barrigueira, é o comprimento dela. O segundo ponto é em relação à angulação da barrigueira. O quadril do homem é mais paralelo, o da mulher é mais cônico, né? Ela tem a cintura mais nesse formato do que o homem. Então a barrigueira de uma mochila, porque é difícil que eu estou numa área pequena, né? Aqui não dá para expandir muito os braços, mas a barrigueira feminina ela vai ter uma angulação para fechar assim, enquanto que a angulação da masculina vai ser mais reta para fechar reto assim. Então você tem 2 questões, o comprimento e a angulação da barrigueira. O terceiro ponto é em relação ao comprimento da mochila, o tamanho do torso, que é menor, porque as mulheres, de uma forma, são menores do que os homens. Quarto ponto é a distância entre as alças. De uma forma geral, os ombros das mulheres são mais estreitos do que os dos homens, então também você tem uma distância menor dos ombros, das alças, de fixação das alças. E, por fim, você tem as alças um pouco mais finas e mais cavadas para não machucar os seios. Claro, isso de uma forma geral, é claro que vão ter mulheres maiores e homens menores, então não quer dizer que um homem não possa usar uma mochila SL ou feminina, ou uma mulher não possa usar uma mochila masculina. Não, não é isso. A questão é que você tem que experimentar. Mas, de uma forma geral, estatisticamente, isso vai funcionar. Bom, mas dito isso, vamos à pergunta específica, que é enfim, uma atividade de 3 ou 4 dias. O que eu falei é que vai depender muito do que você vai levar, do que você vai precisar levar de comida e etc, de qual é o resto do seu equipamento. Você vai levar uma barraca que é mais estruturada, mais pesada, sei lá, você vai com, enfim, ou é um clima mais frio, seu saco de dormir é muito mais volumoso. Mas, de uma forma geral, eu diria que uma mochila na faixa dos 50 litros seria mais do que suficiente, desde que seu equipamento caiba todo dentro dela. Então, e aí vem uma questão importante também de se entender. Quanto que pesa isso tudo de equipamento que a gente está falando? Porque quando a gente tem que entender também que as mochilas são construídas em função da capacidade de carga delas. Então eu gosto muito de dar um exemplo nos workshops de mochila, etc., de trekking, mostrando 3 mochilas da Deuter. Eu pego da mesma marca para que a gente consiga também enxergar que uma mesma marca projeta mochilas com conceitos diferentes, vamos dizer assim. Eu pego a Air Contact Lite 60 mais 15, a Air Contact 60 mais 15 e a Air Contact Pro 65 mais 10, 65 mais 10 e a Air Contact Pro 60 mais 15. Todas têm o mesmo volume, cabe a mesma quantidade de coisa em termos de volume. Só que a primeira mochila Air Contact Lite, ou toda a linha Air Contact Lite, ela é projetada para uma capacidade de carga de 15 quilos.
A linha Air Contact é projetada para uma capacidade de carga de 20 quilos e a Air Contact Pro é projetada para uma capacidade de carga de 30 quilos. Então, se você for lembrar daquilo que eu falei antes, lá de tipos de trekking, uma Air Contact Light ela vai ficar ali mais para a galera do trekking light. Uma Air Contact mais para o trekking tradicional e uma Air Contact Pro mais para a galera da expedição. Você pega guia mesmo, guia de montanha, eu não sei qual mochila que você usa, não lembro mais. Mas os guias acabam preferindo uma Air Contact Pro muitas vezes porque ela é a mais robusta de todas. É mais pesada, mas ela suporta mais carga também. E aí isso está ligado diretamente ao peso da mochila. Você tem uma Air Contact Light, esse modelo é mais ou menos 1,9 kg, a Air Contact 2,450 e a Air Contact Pro 3,300. A versão nova 2020 vai vir um pouco mais leve. Mas a grande questão nisso tudo é esse entendimento de, ok, o que eu vou levar, né? Quanto de peso eu vou levar nesses 50 litros, mais ou menos, que eu falei agora para ela, e mais ainda, aí você tem outros fatores, tá? Mas eu quero uma mochila que vai ter mais transferência de carga, ou que eu quero mais robustez, porque também quanto mais leve, tende a ser mais fino um pouco o tecido, um pouco menos resistente à abrasão e etc. Então são essas questões todas que a gente tem que pensar e levar em consideração. Porém, foi o que eu disse, resumidamente, eu diria que uma mochila de 50 litros aproximadamente vai dar conta do recado. E aí por isso que vem a história. Você está falando de Deuter. Você tem, por exemplo, uma Air Contact Light 45 mais 10 SL, que são, somando com a tampa telescópica, já deu 55 litros. Você tem uma Air Contact 50 mais 10 SL, é um pouquinho maior. E uma Air Contact Pro menor delas vai ser 55 mais 15. Então vai aumentando o tamanho também. Mas, enfim, aí você tem que ver qual é a necessidade e quais são os atributos que você espera de uma mochila. Que também tem esse lado, né? E se você gosta dela, se ela é bonita ou não, né? Também tem esses pontos mais... não diria supérfluos, mas é o que eu deixaria por último na decisão, né? Primeiro é entender o quanto que eu preciso transportar, se cabe tudo dentro da mochila, se ela está atendendo as minhas necessidades em termos até de características da mochila, né? E aí, por fim, escolho a mais bonita dessas. Sim. Eu utilizo mais a Futura Pro. Eu acho ela ajeita mais, né? Ajeita melhor no meu corpo, eu tenho mais versatilidade com ela. E se não fosse ela, você não conseguiria fazer aquele negócio que você fez, de botar uma mochila amarrada na outra, né? Ia ser mais difícil. Cara, aquilo ali é excelente, né? Porque como ela tem a tela afastando, você conseguiu passar por trás ali, né? Sim, passa por trás ali, você não perde a mobilidade, né? Mas dá para fazer também com outras mochilas que não tenham ali aquele espaço, aquela telinha, né? Porém, você vai ficar incomodando ali a barrigueira da outra mochila. Mas eu acho assim, para o meu uso, né, a Futura Pro 50 mais 10, ela é bem robusta, dá para colocar... É a Vario Futura, é a Vario Futura. Vario Futura. Futura Vario, isso. 50 mais 10, ela é excelente. Eu gosto muito dela também. Tem uma pergunta aqui do Daniel, que ele mandou na live anterior. Não sei se você vai conseguir responder. Levando em consideração a qualidade das mochilas Deuter e o seu preço, para quem não conseguir adquirir uma nova, vale a pena comprar uma usada? Depende. Depende do nível de uso da mochila, mas se ela estiver em bom estado, pode valer a pena muito, sim, com certeza. Tem gente, se olhar, sei lá, Mercado Livre, etc. Bom, tem a questão também de que dentro do Gear Tips Club você tem N descontos para Deuter, quanto é loja parceira, na própria Deuter, etc. Mas, tirando isso, existem várias pessoas que trocam de tipo... O cara é fã, como você falou, você é fã da Futura Vario, beleza. Então tá usando a sua, tá nova ainda, lançou a nova versão da Futura Vario, sei lá, em 2000, não sei quando, né? Em 2018 foi a última versão que foi lançada mais nova. O cara tinha uma de 2017, fala, caraca, eu preciso ter uma nova, e vai vender a dele em excelente estado. Se você achar uma mochila em excelente estado, com certeza vale muito a pena. O que é ruim só é você comprar uma mochila que já está bem arrebentada, bem estragada, que aí talvez não valha a pena. Então, por isso que eu digo, depende, dá uma olhada no que é exatamente. Agora, vale ficar esperto. No Brasil é difícil da gente achar mochila falsificada da Deuter, tá? Isso vale muito para quem viaja para o exterior. Na Bolívia tem,
ou tinha, pelo menos, a gente teve alguns casos de pessoas que compraram lá, e países, tipo, vai para o Nepal, vai para aquele lado lá, você acha fácil falsificação de tudo quanto é marca. Então aí você tem que ficar esperto nisso, porque as mochilas geralmente são bem inferiores, né? Mas você vai pagar muito barato, mas vai ser uma mochila que vai te dar um problema. Tanto é que a gente recebe, volta e meia, uma mochila falsificada, e o cara comprou, usou 2, 3 vezes e está estragando já. Então, aí ele entra em contato com a gente achando que é original, né? Mas aí a gente explica direitinho. Sim, e, cara, as que eu vi falsificada, a falsificação é bem grotesca, então, né, é fácil de identificar. Deixa eu ver. Mas assim, pra gente que tem mais contato é mais fácil, mas para quem já ouviu falar de Deuter, mas nunca viu de repente, aí às vezes, né? Você já usa a sua há muito tempo, então você já sabe dos detalhes da qualidade aqui, ou como é que a Deuter usa uma fivela assim, um assado. Então, eu acho que para quem não conhece, pode cair sim no golpe, né, vamos dizer. Tá. Eu tenho dúvida aqui sobre barraca, não estava no escopo. Você quer responder? Ué, se eu souber responder, eu respondo, claro. Se eu não souber, eu peço desculpas. O Júnior, cliente da Varamato, um abraço para ele. Desculpe o atraso, não sei se já trataram o assunto, mas vai a pergunta. Seria melhor uma barraca autoportante? Depende. Não, assim, depende, assim, é mais prático, com certeza é mais prático. Hoje em dia, porque o que acontece? Para a barraca ser autoportante, significa dizer que ela vai ficar armada sem você precisar colocar as estacas no chão, né? Os specs ou estacas no chão. De uma forma geral, você consegue reduzir peso de uma barraca quando você tira parte da estrutura dela. É uma das formas de você reduzir peso. Então, você comparar duas mochilas, uma que tem... vou dar um exemplo bem básico. Não sei quem de vocês conhece a Micra da Aztec. Ela é uma barraca autoportante em que a estrutura de vareta dela é uma vareta principal que se bifurca dos dois lados. Então ela arma ali dos dois lados e aí você consegue ter essa estabilidade dela ser autoportante. A primeira versão que mandaram para a gente dar uma olhada, que era de amostra, era apenas um Y, ou seja, era um lado, ia até o meio do chão da barraca, ele não bifurcava, era um lado e do outro lado ela bifurcava. Então era meio que semi-autoportante, ou seja, ela ficava em pé, mas não era essa Coca-Cola toda. A gente tirou, ou seja, eram menos varetas, eram menos estrutura, consequentemente era um pouco mais leve. Então, quando a galera começa a ir para o lado das não autoportantes, inclusive aquelas barracas que você usa os bastões de caminhada para fazer a estrutura da barraca e, consequentemente, ela não é autoportante, é porque você está numa de reduzir o peso da barraca também. Então, de novo, aí você tem que entender melhor como utilizar esse tipo de barraca para você, mesmo em superfícies duras, você conseguir armar uma barraca numa laje de pedra ou num chão tão duro que você não consegue enfiar os specs. Por isso que ter uma barraca autoportante é mais interessante, é mais prático de uma forma geral. Ou seja, se você não está numa de reduzir ao máximo o peso, etc., eu diria que a autoportante é bem melhor do que uma que não é autoportante pela facilidade, simplesmente. Né? Não que seja impossível você não utilizar uma não autoportante, né? E eu acho que também entra na questão do light e do tradicional, né? Então depende também do que o cara está praticando, o que o cara vai fazer de atividade para ver se ele leva uma barraca mais leve, uma barraca que seja autoportante ou não, uma barraca que seja para montar com bastões ou não, já mais estruturada ou não. Hoje, assim, é claro que aí você também... Porque depende da comparação. Você pega hoje uma barraca que eventualmente não é autoportante, mas não é pensada para um trekking light, ela eventualmente vai ser mais pesada do que uma barraca super leve e autoportante, entendeu? Então, lá fora você tem marcas que são caríssimas, né, que não existem no Brasil, que os caras conseguem fazer uma barraca autoportante num peso que você não acredita, de tão leve que é. Mas, de novo, nada é de graça. Né? Você fala sempre em abrir mão. Geralmente essas barracas muito leves, são muito leves, muito maneiras, mas elas são 3 estações. Você não vai para um lugar muito frio, que venta muito, eventualmente, porque ela vai ser muito mais arejada e etc. Pode até ir, né, claro, mas só que você tem que estar ciente dessas, entre aspas, limitações. O tecido é muito fino, então fica transparente praticamente. O negócio assim, você consegue ver através, ou quase consegue ver através.
ele vai ser mais, de uma forma geral, ele vai ser um pouco menos resistente, apesar de você ter tecnologia já para fazer coisas mais resistentes, a abrasão principalmente. Hoje existe um tipo de, que não é tecido, na verdade, ele é um não tecido, enfim, não é um tecido, mas tem um outro nome agora que não me veio, que é o Dyneema, ou chamava-se antes o Cuben Fiber, que é um negócio que é super leve, super resistente, mas é caríssimo. Hoje você não tem, acho que marca nenhuma comercial dessas, ou seja, que distribui pelo mundo, fazendo barraca desse tipo de material, porque é absurdamente caro, né? Então, mas sim, desculpa assim, eu acabo dando muita volta, mas resumindo, eu gosto mais de uma barraca autoportante, né? A não ser que eu queira realmente economizar bastante em peso. Eu tenho um sistema de TARP da Cito Summit, que é super leve, compacto, fica desse tamaninho tudo, que é o TARP de 3x3, é grande pra caramba, com a barraca que é toda de tela e o footprint, etc., só que é com bastante caminhada. Então não é autoportante de forma alguma. Acho muito legal, mas aí, de novo, para um local que seja um pouco menos frio e etc. Né? Sim. Eu também tenho a preferência de autoportante, mas depende de onde que a gente vai e o que a gente pode levar na mochila e a soma de peso. Né? Isso. Bom, vou puxar aqui, ó. Tem uma pergunta do Martins Felipe. Por que a tendência das mochilas de ataque atualmente é ter menos bolsos, oferecendo uma maior dificuldade de organização? E por que as empresas não oferecem mochilas de ataque com reservatório de água? Eu acho que depende do tipo de mochila. A pergunta aí bom, vamos começar pelo final. Por que as marcas não oferecem mochilas com reservatório de água? Isso pode significar duas coisas. Ou porque o reservatório não vem na mochila, ou porque ela não é compatível com o reservatório, que são duas questões iguais e diferentes ao mesmo tempo. As mochilas de ataque, que são para atividades ao ar livre, caminhada, mountain bike e sei lá mais o que, escalada, a maioria delas hoje tem sim compatibilidade com o sistema de hidratação. Né? Então você compra a mochila separada e você usa um que você tem ou compra um separado. Né? Então você pega todas as mochilas da Deuter, até onde eu lembro, todas as que são para atividades, porque a Deuter tem mochila para notebook, para viagem, essas não tem mesmo compatibilidade com o sistema de hidratação. Agora todas as de caminhada ou de mountain bike, etc., vão ter sim compatibilidade. Não vem com um reservatório. Por outro lado, todas as da Camelback vêm com reservatório, porque a Camelback é uma marca de hidratação. Agora, qual é o grande problema da mochila vir com reservatório? É o preço, fica mais caro. Né? E aí você imagina o seguinte, eu vou comprar 3 mochilas, eu preciso comprar uma mochila de, sei lá, para minha corrida, tipo, fazer trail running, preciso comprar uma mochila bem pequenininha, estilo veste, etc., e eu vou usar hidratação. Eu preciso comprar uma mochila de uns 20 litros para poder fazer trilha aqui na Floresta da Tijuca, vou e volto. Só que eu também quero uma mochila de uns 35 litros aí. Então, a mochila de ataque a gente considera até 35 litros. Então, imagina, eu vou ter que ter 3 sistemas de hidratação se eu comprar 3 mochilas com sistema de hidratação. Então, eu vou pagar mais caro por essas mochilas todas, ao passo de que eu poderia ter apenas um sistema de hidratação que eu vou usar, porque eu não vou usar as mochilas simultaneamente, e eu poderia ter apenas um sistema de hidratação para utilizar nessas mochilas separadamente a hora que eu quiser. Então a questão é muito mais financeira. Só para você ter ideia, a Deuter, a linha de bike da Deuter, bike, mountain bike, ela no passado, há alguns anos atrás, existia a linha... Ela até existe ainda, compact, mas ela era compact, eu não lembro o tamanho, eram 5 tamanhos diferentes. E todas elas vinham com um sistema de hidratação. Só que a Deuter chegou à conclusão que não fazia sentido. As pessoas muitas vezes já tinham sistema de hidratação, então estão pagando a mais para ter um negócio que já tem. Né? Então foi essa mentalidade da grande parte das marcas. Agora, quando a gente fala de mochilas de hidratação para... enfim, aí elas vêm com reservatório, sim. Né? E marcas como a Camelback, que todas as mochilas vêm com reservatório. E o resto da pergunta era em relação a bolsos, né? Eu acho que depende muito do que a gente está falando, ou da proposta da mochila. É o que eu falei, a gente acaba olhando de fora uma mochila, mas de repente não entendeu por que ela foi projetada assim ou assado. Né? As marcas que realmente desenvolvem mochilas, elas têm um pensamento e tudo ali é pensado
em função de alguma coisa. Eu realmente acho que as coisas ainda podem melhorar. A gente, inclusive, até manda volta e meia sugestões para a Deuter, de coisas que a gente pensa ou até recebe de consumidores finais ou de atletas da Deuter, etc. Mas, e aí você pega mochilas de mesmo tamanho, de uma mesma marca, e algumas têm vários bolsos e outras não têm bolso praticamente nenhum. Então acho que vai muito da ideia do projeto da marca e mais ainda. Até hoje alguém me perguntou num comentário sobre bolso na barrigueira. Por que às vezes tem bolso num só lado da barrigueira e não tem nos dois? Por que não tem dos dois, né? Poderia ser mais fácil. Essas marcas internacionais todas grandes, né, e aí a gente está falando de não só Deuter, mas, sei lá, as marcas, a própria Camelback, mas as marcas estrangeiras todas principais no mundo, elas são muito criteriosas quando eles vão fazer um projeto de mochila, eles definem qual é o target de preço também, ou seja, vai definir o preço que ela vai ser vendida no consumidor final e meio que é uma tendência. Então, assim, mochila até, vamos dizer assim, 499, mochilas até 699, e aí ele tem que meio que adequar também o que vai botar ali de acessórios e atributos na mochila para que ela não se descolhe e vá para um outro patamar de preço. Então, às vezes, a gente acha muito simples, pô, por que não bota um bolsinho a mais? Porque o foco dessa mochila é atender uma determinada faixa de preço, e se botar esse 2 bolsos a mais, ela pula para uma outra categoria e não vai ser comercialmente viável. Então tem essas questões todas um pouco mais amplas que a gente acaba não entendendo ou percebendo. Mas, enfim, vai depender muito de marca, de mochila e de modelo dentro de uma mesma marca, né? Não sei se eu respondi ou se eu enrolei só, mas... Não, eu acho que você respondeu bem, e assim, talvez depende também do uso da mochila. Você tem a mochila para a galera da corrida, você tem a mochila Sim. que é mais para a galera que quer fazer um hiking, né? Então eu acho que isso aí depende muito da mochila ser mais técnica, da mochila ser mais versátil. Então você tem essas variações aí, né? Talvez então a pessoa tenha que procurar o estilo ideal para o uso dela, né? Porque isso que você falou é muito importante, porque só complementando as mochilas são projetadas para alguma coisa específica, né? Realmente. Então você tem, vamos dizer, mochilas na casa dos 30 litros na Deuter, você tem N mochilas diferentes, mas só dando uma particularidade assim de uma mochila. Você tem mochilas que são para esqui, snowboard, então ela vai ter fixações, vai ter várias coisas para você fixar o seu esqui, a prancha de snowboard. Aí você tem mochilas de 30 litros que são para escalada, elas são muito mais clean, muito mais limpas do lado de fora para não pegar em nada, e etc. E ele é praticamente um sacão lá dentro, realmente. Não tem muito local para organizar. Por quê? Porque o equipamento de escalada, você na realidade vai colocar todas as costuras ou todos os mosquetões, tudo preso de repente num cordelete só, numa fita, e puxar lá de dentro, no rack de equipamento de alguma maneira. Então, sim, você não precisa dessa organização em excesso. Então, isso que você falou é perfeito, depende do objetivo. Por outro lado, mochila para corrida em montanha, ela vai precisar, ela tem geralmente as mochilas mais legais, tem aquele sistema veste aqui na frente em que você tem aqui sistema para botar garrafa, para botar o seu gel de carboidrato, o seu barra de não sei o quê. Então, você precisa de quê? Eu preciso de acesso rápido aqui na frente, eu não tenho que parar para tirar nada das costas, eu estou correndo e vou abrir o meu gel que está aqui, tomar, guardar no bolso aqui o saquinho. Então, realmente, depende do projeto, né? Sim. Bom, ó, já estamos com 25 minutos de live. Você está... agora quem... Caraca, a gente fala, hein? A gente fala, hein? Fala pra caramba. O nosso combinado já deu tudo certinho. Caso você tenha que sair, cara, já está liberado, cara. A gente está no segundo tempo aí, no final, tá? Continuamos? Não, pode. Se tiver pergunta, a gente corre para responder aí, tranquilamente. Tá Tem bom. a do Túlio aí, sobre a Aztec lançada 2020, novos modelos de barraca. Tá no... Bom, aí vamos ver que tudo pode mudar agora, né? Ou seja, a gente não sabe mais, mas a gente estava realmente num projeto num desenvolvimento de acho que 2 barracas novas. Então não sei como é que vai ser agora, não sei como vai se comportar, mas uma coisa interessante aqui que vai acontecer é que
Não sei nem se eu posso falar isso ou não, mas eu vou falar. Mas a Sea2 Summit vai lançar uma linha de barracas para 2021. Então, a gente ia ver no meeting agora. E você sabe que a Sea2 Summit é quando resolve fazer o negócio, faz bem, né? Faz direito o negócio. Então, provavelmente não vão ser baratas, não. Mas devem ser. Eu não vi, ninguém viu ainda no mundo. Vai pesar 100 gramas. Deve ser. E a gente ia ter um meeting agora em maio. Maio não, era agora, era essa semana, ia ser agora, dia 1º de abril, semana que vem, sei lá. 1, 2, 3 de abril, a gente ia ter um meeting internacional lá ia ser perto de Barcelona. E o legal é que eu fui também convidado, eles é que pagaram passagem e tudo mais, depois cancelaram, mas para eu apresentar para todos os distribuidores do mundo o projeto do Gear Tips. Então, e aí a gente ia conhecer essa coleção nova aí de equipamentos. Porque, assim, até para a galera entender, os equipamentos todos, geralmente as marcas, entre abril e maio, tem os meetings, as reuniões internacionais com os distribuidores todos, que vão para algum local, geralmente é o país da marca. A Austrália, como é muito longe, então a Sea2 Summit faz geralmente na Europa, em que eles apresentam toda a coleção do ano seguinte. Aí, por volta de julho, acontecem as feiras nos Estados Unidos e na Europa, que é quando essa coleção passa a ser exibida para o mundo. E aí, no finalzinho desse ano, no início do ano seguinte, é que os produtos começam a chegar realmente nos países, né? Então, é mais ou menos esse o cronograma de lançamento de uma marca. Mas a Aztec teria 2 modelos, mas a gente não sabe como é que vai ser agora, né? A questão é aguardar esses tempos nebulosos para ter, né, algum horizonte aí do futuro. Exatamente. Cara, tem mais pergunta aí? Tem pergunta sobre saco de dormir, você já respondeu. Saco de dormir, qual é o ideal? Deixa eu jogar aí você vê se você responde, tá? Ideal para usar no Brasil referente à montanha, peso e grau. Quero um de preferência com grau negativo, mas não muito volumoso e pesado. Deu para entender aí? Deu. Bom, é o que eu sempre falo, é difícil a gente ter um equipamento que sirva para tudo, né? Isso aí é bem... Se você vai acampar na praia ou se você vai acampar... você mesmo foi Monte Roraima. Monte Roraima tem possibilidade de pegar 20 graus aqui embaixo e 0 grau lá em cima, né? Então você tem uma amplitude térmica bem grande no mesmo local, numa mesma viagem, numa mesma aventura. Então é complicado. O saco de dormir que eu uso, na realidade eu até tenho agora um da Sea2 Summit, mas esse é mais difícil de encontrar, que é o Spark. Esse é caríssimo também, porque é super técnico, super compacto, etc. Mas o que eu uso mesmo, que minha esposa usa também, eu uso um Astro Pro 400 e a minha esposa usa um Astro Pro 600. Eles são da Deuter, os dois, e eles são para uma faixa de temperatura de -4, -5 graus, o conforto de cada um. Só explicando, eu falei para vocês lá na primeira live de hoje, né, que a temperatura de conforto para o homem é o que a gente chama de temperatura limite, e a temperatura de conforto para a mulher é o que é a temperatura de conforto mesmo. Um erro comum das pessoas é que vai na loja e compra o mesmo saco para o casal, para o homem e para a mulher. Só que se o homem e a mulher têm temperaturas diferentes, ou geram calor de forma diferente, a gente não deveria fazer isso. Por isso que o meu saco é o Astro Pro 400, que tem uma temperatura de conforto de 2 graus e uma temperatura limite de -4. Então veja o seguinte, se eu for para o mesmo local, a minha esposa vai estar com um saco para +2 e eu vou estar com um saco para -4. Então não é meio que compatível. Por isso que na prática ela tem um Astro Pro 600, cuja temperatura de conforto é -5, está mais próximo do meu limite -4, entendeu? Então eu acho esse um saco que é bem coringa, porque ele vai servir para muitas situações, ou seja, se está mais quente um pouco, eu vou ficar com ele aberto, ou abro mais. Se está frio, vai ficar fechadinho. Está muito frio, eu uso o liner junto dele e ele me atendeu perfeitamente até hoje. Não são sacos baratos, porque são sacos de pluma de ganso, que já são mais caros naturalmente. O que é um ponto positivo na sua pergunta, que ele vai ser mais leve e menos volumoso. Só para você ter uma noção de comparação, o Astro Pro 400 ele é equivalente em faixa de temperatura ao Exosphere -4,
que agora virou -6. A versão nova ampliou um pouquinho a faixa, mas até ano passado eram -4. Eles têm quase meio quilo de diferença. Um é de pluma e o outro é sintético. Se você pega o Orbit da Deuter, que é o saco mais simples em termos de estrutura, o -5 vai ser um trambolho gigante e vai pesar quase mais 500 gramas, entendeu? Então, se você quer ir realmente para o lado do mais leve, mais compacto, vá para a pluma. Só que também o peso é inversamente proporcional ao preço, né? Quanto menor o peso e volume, mais caro ele vai ser. Respondi? Eu acho que basicamente o que a galera tem que colocar é isso. Se você quer conforto e leveza, você vai pagar mais caro, né? Então, tem que ver aí de acordo com o bolso da pessoa, né? E nem sempre Exato. o saco de dormir ideal para mim é o ideal para você, porque vai depender Claro. aí de cada um. Bom, vou jogar uma dúvida aqui que eu acho que é bem interessante. Ó. São muito comuns no exterior, filtros de água, são muito comuns no exterior, mas no Brasil não usamos. Normalmente ou não descontaminamos a água ou usamos clorim. Por quê? Problemas do Brasil mesmo, porque a própria Aztec tem um filtro que não vende no Brasil, vende só nos Estados Unidos e em outros países, porque você fazer todo o processo de legalização junto à Anvisa ou órgãos competentes inviabiliza o produto, ia ter que custar muito caro, né? Então é mais difícil de encontrar. Até tem uma empresa aqui no Brasil, é uma loja que também está distribuindo o Sawyer, aquele mini Sawyer, que é uma marca americana que é muito, muito bom, muito legal. Agora, qual é a questão, no meu ponto de vista? Clorim é o mais eficiente de todos os métodos de purificação de água, nesse caso. Aí a gente tem que entrar num detalhe importante e interessante. Você tem água contaminada e você tem água poluída. São duas coisas. E o contaminante pode ser químico ou biológico, né? Então começou a complicar o negócio. Quando você fala da maior parte dos filtros que a gente tem, inclusive esse mini Sawyer, ele vai ser um filtro para... e eu não estou falando filtro desses de casa não, que são bem mais simples, tá? De carvão ativado ou coisa parecida, enfim. Mas esses filtros, eles vão ter uma espécie de uma membrana que vão filtrar, né? Os poros são de um tamanho tal que bactérias, protozoários e etc. não vão passar. Na realidade, eles falam que é 99,99% de bactérias e 99,9999 de protozoários ou o inverso. Mas quase 100%. Só que ele não tira contaminantes químicos da água e ele não tira a parte de odor, sabor e etc. Né? Então, se a água está esquisita, está com gosto esquisito, vai continuar com gosto esquisito. Com o clorim, a grande vantagem é que ele mata 100% de tudo que tiver na água, mas também não vai alterar em nada odor, sabor e turbidez da água, nada disso. Então, para a gente se garantir mesmo, a gente teria que ter um sistema mais complexo de filtragem. Então, o que eu faço muito, eu tenho filtro, né? Mas o que eu faço muito, mesmo com filtro, é botar clorim na água. Porque sei lá, é barato, é simples, leve, fácil de usar, só que você tem que esperar 30 minutos aproximadamente para fazer o efeito de matar tudo. Então, assim, respondendo diretamente, primeiro, não tem no Brasil pelas complexidades do nosso país. E segundo, a gente acaba usando clorim por essa facilidade, pelo preço mesmo e enfim, porque é mais fácil, realmente. Agora, eu tenho um filtro que eu já mostrei em vídeo aí, é um filtro da Katadyn, que é um filtro de bombeamento, que inclusive acopla em garrafa, etc. Ele é um filtro para grupo, né? Você tem os filtros que são individuais e que são os para grupo. Esse é para grupo que você vai bombear um volume maior de água. Esse que eu tenho, além dele ter essa filtragem que vai eliminar os micro-organismos, ele tem toda uma estrutura de carvão ativado também que vai eliminar contaminante químico ali. E contaminante químico que a gente fala é geralmente defensivo agrícola, esse tipo de coisa, né? Você está, de repente, no meio do mato, fazendo alguma atividade. Só que ali do lado tem uma fazenda que usa defensivo agrícola e o negócio acaba indo para o rio. Né? Então, o melhor dos mundos é esse. Agora, uma dica interessante é você pré-filtrar sempre a água. E aí um filtro desse de papel melita, você botando na boca da garrafa, você já tira minimamente material particulado. Você não está tratando nada em termos de descontaminação da água. Você está tirando apenas sólidos em suspensão, material particulado. E aí o clorim ali dentro resolve a situação. Né? E vale um esclarecimento até sobre isso, tá?
O clorim é um cloro orgânico. As pessoas acabam usando muito o hidroesteril, que é aquelas gotinhas que você usa também para comprar no supermercado para pingar na salada, na água para lavar salada, etc. Os dois matam tudo. Só que o hidroesteril ou similares, eles são basicamente hipoclorito de sódio, que é a água sanitária diluída, que é um cloro inorgânico. O clorim é o dicloro, não sei das qual é o nome grande lá, que é um cloro orgânico. Então esse é inerte, ele não afeta nada a gente. O outro não, o outro é meio que ruim para o nosso organismo. Tanto é que eles têm na clorim os selos lá de produto orgânico. Então se você lava uma salada orgânica com clorim, ele continua orgânico. Se você lava com hidroesteril, ela deixa conceitualmente de ser orgânica, porque fica ali um produto inorgânico, vamos dizer assim. Mas, enfim, é isso. E um adendo aí que, assim, muita gente fala, putz, não vou precisar de usar, não uso porque eu só tomo água de nascente, eu só tomo água de lugares onde não tem gado, onde, cara, pode ter um bicho morto ali para cima. Não quer dizer que a água vem de uma nascente, que ela está purificada, que ela está limpa, né? E tem gente que usa água sanitária pura. Aí é pior ainda, né? Mas mata tudo, pior assim, pior pra gente, mas mata tudo, né? Sim. Então... Sim. O que eu indico para os clientes da Varamato é o clorim, e a gente também tem aqui um filtro da Catadyne também, que é para uso coletivo, a gente bombeia a água. Isso. E aí enche as garrafinhas dos clientes, mas a indicação do checklist é sempre ter um clorim, né? A vantagem, eu acho que a principal vantagem do clorim é porque ele é leve, ele não ocupa espaço e você tem uma garantia aí, né? E você não precisa investir tanta grana também. Com certeza. Vou mandar mais uma aqui. Bom, já estamos com 36 minutos, viu, Pedro? Tá, tem muita pergunta ainda não? Como é que tá aí? Vamos mandar mais essa aqui da lanterna de cabeça e aí a gente vai para os finalmente. Pode ser? Pode, claro. Opções de lanterna de cabeça. Quais opções de lanterna de cabeça? Hoje o mercado tem bastante marcas, né? Dentro da Náutica mesmo, distribuídas pela Náutica, você tem da própria NTK, a Náutica, você tem da Aztec, Guepardo, acho que tem marca também tem lanterna de cabeça. E aí você tem outras marcas por aí que mais ou menos sofisticadas, né? A gente, inclusive, tem alguns vídeos que falam um pouco sobre essa questão. Quando a gente fala de lanterna de cabeça, e aí, assim, marcas mais top, você vai ter Petzl, Black Diamond. Aqui no Brasil, a gente já distribuiu no passado a Princeton Tech, que é uma marca só de iluminação, só de lanterna de cabeça, de bike, etc. Americana, marca muito boa. Eu tenho uma da época que a gente distribuía isso em 2003, 2004, e ela continua funcionando, que é uma beleza. As lanternas de cabeça, você vai ter a questão não só da durabilidade do equipamento em si, mas a gente tem que entender também o que a gente precisa de fato, porque eu acho que como tudo, né, a gente tem que planejar e tem que entender, e por isso que a gente busca passar esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? O que você precisa numa lanterna de cabeça? Porque vai ser diferente. Imagina o seguinte, você vai fazer caminhada de noite também, ou você vai só usar a lanterna enquanto estiver no acampamento? Que são duas situações diferentes. Uma você precisa de mais autonomia, a outra você não precisa de tanta autonomia necessariamente, porque você vai só ficar ali no acampamento. Você precisa de uma lanterna que te dê uma possibilidade de um foco mais longe, ou uma lanterna que te dê uma possibilidade de um foco mais aberto, ou as duas coisas, que você trabalhe com essa distância focal sendo diferente. Então, assim, quando a gente fala de uma opção ou uma boa opção de lanterna de cabeça, também, infelizmente, a resposta depende do que você vai fazer de fato. Quando a gente fala de corrida em montanha, por exemplo, essas corridas que também você tem trechos noturnos, a indicação que eu dou sempre são lanternas em que você tem esses dois focos simultâneos. O foco, ou seja, vão ser basicamente dois LEDs ou duas lâmpadas, vamos dizer assim, funcionando simultaneamente. Uma que você vai ver na frente, ou seja, que ela é um foco focado longe, e o outro é um foco aberto perto. Para quê? Porque você precisa... Você está correndo, você está andando, se deslocando muito rápido, então você precisa olhar para frente, próximo do chão, e você precisa olhar para frente ao mesmo tempo. Então você tem que estar vendo você tem que ter esse foco aberto e fechado simultaneamente.
Por outro lado, vamos dizer que você vai fazer, por exemplo, tipo o Caminho de Santiago de Compostela, apenas como exemplo. Você vai viajar e ficar sempre em albergues ou locais coletivos. É muito legal que ela tenha um LED vermelho, por exemplo, além do LED branco. Por quê? Porque o LED vermelho, você não vai incomodar as pessoas, você vai conseguir ver, abrir sua mochila, pegar as coisas ali, etc., sem incomodar, porque não vai ofuscar todo mundo. E também é uma lanterna muito boa para quem gosta de, sei lá, observar estrelas, esse tipo de coisa, e tá com uma carta celeste, porque você consegue ver ali, e aí você não tem aquela diferença da sua pupila dilatar e depois diminuir de tamanho de novo, né, por causa da luminosidade. Então, assim, os equipamentos todos parecem muito simples às vezes, e a gente fala de uma forma geral, genérica, mas é muito importante a gente entender qual é a necessidade realmente de cada um. E quando eu falo de autonomia, a gente tem hoje lanternas que são a pilha normal, e aí, beleza, você pode levar mais pilhas, né? Levar pilhas extras. Hoje você tem lanternas que são recarregáveis, só que a bateria é recarregável, só que não é substituível, ou seja, você precisa conectar a lanterna no USB ou no computador, ou no power bank, ou na tomada para carregar. E você tem lanternas que elas vêm com uma bateria recarregável, mas que você pode tirar essa bateria e botar pilhas, no caso de você precisar trocar. Então, ou seja, tem uma série de variáveis que a gente precisa pensar. Eu tenho uma Magic da Aztec, que é muito legal, que é aquela que você passa a mão assim na frente, ela acende, você passa assim, ela apaga de novo, que a bateria dela é fixa. Então é o tipo de lanterna que eu vou utilizar em situações em que eu sei que a minha autonomia não precisa ser absurdamente grande, ou seja, eu vou usar e de noite eu posso recarregar no power bank, se for o caso, né? E eu tenho uma outra da Petzl, por outro lado, que aí obviamente acaba sendo bem mais cara, mas que ela tem esse pack de baterias recarregáveis que vem. Então, se eu preciso realmente levar pilha extra, eu posso trocar. A outra eu não posso, entendeu? Então, essas questões todas são bem interessantes. E aí, falando até das marcas nacionais mesmo, a que eu tenho usado é essa Magic, e eu tenho uma outra, que se não me engano é a Mystic da Aztec. É uma que ela tem um LED mais potente e tem 3 LEDs menores vermelhos. Essa, por exemplo, é que eu ia levar, vou levar, né? Eu fui só adiado, não cancelei, eu adiei o Caminho de Santiago de Compostela. É a que eu vou levar para o Caminho de Santiago de Compostela, porque se eu for caminhar de noite, em algum momento, não é trilha fechada nem nada disso, ou seja, o LED branco vai ser suficiente, e para dentro do albergue o LED vermelho vai funcionar para eu, enfim, lá dentro resolver as coisas que eu preciso sem atrapalhar os outros. Vou atrapalhar de outra forma, roncando, porque eu ronco. Então, não vou atrapalhar com a luz, não vou atrapalhar com o ronco. Eu acho que a explicação foi muito boa. Eu acho que assim, tem a ver com todos os equipamentos que a gente falou. Depende do uso, depende do investimento, né, e da qualidade que a pessoa está querendo investir, né, no equipamento. Então, com certeza. Lanterna Então, assim, eu acho que talvez respondendo a pergunta dele, qual que você indicaria, das marcas que você trabalha, qual que seria a menos melhor e a melhor, sei lá, né? Qual que seria o custo-benefício aí? Uma indicação seria a Magic, né? A que eu gosto mais, a Magic ela é mais forte um pouco, mas o que eu gosto mais mesmo é a deixa eu olhar aqui, só um segundinho que eu vejo para não falar o nome errado, mas eu acho que é a Mystic. Deixa eu ver. Mystic Aztec. Só ver se é essa aqui mesmo. Exatamente. Então a Mystic é a que eu mais gosto dessas da Aztec, é a que eu mais uso. De novo, para essas atividades de uma forma geral, né? Então, como eu falei, tem o LED branco, tem o LED vermelho, vai me ajudar em várias situações. Ela é leve, eu gosto muito porque o sistema dela de baixar aqui para frente, ela não se distancia da testa, então mesmo se você tiver que dar uma corridinha, ela não vai ficar solta, né, e baixar. Ela é bem próxima, ela tem um eixo só aqui que roda, então eu gosto bastante dela. E é um preço, dentre as nacionais, ela não é das mais baratas, mas não é a mais cara também. Ela está ali num valor intermediário, que eu diria que é acessível. Sim. Bom, Pedro, para quem chegou aí agora, para quem está aí há muito tempo, já estamos completando 1h40 de live.
A garganta do Pedro já deve estar muito seca. Ah, mas eu tô com a minha garrafa, prima da sua garrafa que eu tava vendo aí, né? Aí, ó. A minha já é Gear Chips, ó. É, chique você. Cara, gostaria de te agradecer aí por esse tempo aí que você dispensou aqui pra gente. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenho certeza que as informações passadas aqui foram de excelente qualidade, tá? E vou deixar aqui esse último espaço aí para você falar do Gear Chips, convidar a galera para alguma coisa. Fica livre aí para você falar o que você quiser. Bom, foi um prazer, né? Precisando, estou à disposição, né? Isso aí o nosso objetivo realmente é sempre compartilhar o máximo conteúdo com a galera. E aí o convite fica de quem não conhece ainda conhecer, né? O que está aberto agora, os congressos online de trekking e trail running, ou seja, muito conteúdo, são aproximadamente 60 horas de palestras. Então é só ir no congresso.geartips.com.br que vocês vão ver lá dentro os 3 congressos que já aconteceram. Eu acho que isso vale muito a pena, é interessante. Convido a curtirem aí, nos seguir nas redes sociais. A gente tem aí aqui no Instagram, bom, é só clicar, né? Porque é esse que a gente está falando, mas é o Gear Tips Outdoor. E no Facebook também é Gear Tips Outdoor. E no YouTube é só Gear Tips. Então é só se inscrever lá no canal para receber as notificações, etc. E, enfim, e como a gente falou já na primeira parte da live, a gente tem aí o nosso Gear Tips Club, em que é um clube, enfim, a ideia nossa, como também estava explicando antes, é de a gente conseguir conectar as pessoas, capacitar as pessoas e equipar as pessoas, né? E aí existem vários conteúdos exclusivos lá dentro. Aí a gente tem mais de 300 parceiros, benefícios lá dentro do Gear Tips Club. Então, assim, é um projeto que está crescendo bastante. Está só no começo, né? A gente sabe que tem muita coisa para ajustar, está ajustando as coisas e melhorando. E será uma honra ter vocês dentro desse projeto como Gear Members, ou seja, pessoas que são parte dessa comunidade Gear Tips que está só no começo aí do crescimento. Muito bom, Pedro. Obrigado aí pela participação. Eu vou passar um recadinho aqui para o pessoal que está na live. Amanhã a gente tem uma live com o Marcelo Bastos. Ele vai falar sobre espeleologia e espeleoturismo. Então, amanhã às 19 horas, é um assunto aí que nem todo mundo conhece, né, algo bacana aí para vocês. E também, no domingo à noite, a gente tem com o Evandro Schutz, da Beta, não sei se você conhece o Evandro. Ele vai falar sobre valoração de empresas de turismo de natureza, tá? Então, amanhã, sábado, a gente tem uma live às 19 horas e no domingo a gente tem uma live às 18 horas. Convido todo mundo a participar aí. A ideia das lives da Varamato é justamente proporcionar troca de conhecimento e também entretenimento com vocês. Pedro, muito obrigado. Bom descanso para você. Só complementar, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta não respondida, é só mandar e-mail para a gente lá no info@geartips.com.br ou também mandar uma pergunta para a gente, seja comentário, via direct ou quer que seja, aqui no próprio Instagram. Beleza? Beleza, Pedro. Obrigado. Boa noite para você, gente. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.